Olá, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Sexta-feira, 15 de julho. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Cresce o número de adolescentes em unidades de internação do país. Mais de 240 mil processos relativos à área da saúde estão em julgamento no Brasil. E ainda, as notícias do mundo. O Jornal Visual começa agora. O único em rede nacional que você assiste em Libras. Atualmente, mais de 240 mil processos relativos à área da saúde estão em julgamento no país. Em muitas situações, é mais rápido recorrer à justiça em busca de um tratamento do que aguardar na fila do SUS. Depois de um acidente de trabalho, o pedreiro perdeu a sensibilidade dos dedos da mão esquerda. Ao tentar fazer o exame pelo SUS, recebeu a notícia que teriam 800 pessoas na fila de espera. Depois que eu entrei na justiça, 5 dias me atenderam, rapidinho. Agora, se entrar na justiça, eu vou esperar 1 ano ou mais. No final do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça fez um levantamento e constatou que existem cerca de 240 mil ações na Justiça relacionadas à área de saúde no país. Só em Minas Gerais, até dezembro de 2010, foram 7 mil processos. Em Governador Valadares, o número de ações chegou a 60 no ano passado. A maioria das pessoas que entra na Justiça procura por um defensor público. É imprescindível que tenha um diagnóstico médico detalhado do risco, da necessidade, dos medicamentos, o valor do medicamento e também a falta de condições financeiras para custear esses medicamentos. Este promotor de justiça recebe, em média, 10 reclamações por mês de pessoas que não conseguiram algum tipo de tratamento de saúde. Na maioria dos casos, o direito é assegurado. Primeiro tenta o acordo com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Saúde. Geralmente a gente consegue um grande número de resultados positivos nesse acordo e evita buscar a ação judicial, porque a ação judicial pode demorar muitos anos ainda para resolver alguns casos. Mas se a ação for mais complicada, a gente pede uma medida liminar para o juiz de direito. Mas normalmente a gente consegue resolver a maioria dos casos de forma administrativa sem ter que entrar com a ação na justiça. Cresce o número de adolescentes em unidades de internação do país. Um levantamento da Secretaria de Direitos Humanos aponta um aumento de 4,5% em 2010. E a maior proporção de internos em relação à população é no Distrito Federal. Que é cadeia, cara. Condenado por homicídio, essa é a terceira vez que este adolescente é internado. O jovem entrou aqui pela primeira vez quando tinha 13 anos e constata: passou boa parte da vida atrás das grades. Com o tempo a gente vai acostumando, aí fica normal. Levantamento da Secretaria Nacional de Direitos Humanos indica que mais de 18 mil crianças e adolescentes infratores estavam internados no fim do ano passado. Um aumento de 4,5% em comparação a 2009. A maioria são meninos, apenas 5% são do sexo feminino. Proporcionalmente ao tamanho da população, a capital do país é o lugar com maior número de adolescentes infratores internados em centros como este. Aqui no Distrito Federal, são quase 30 adolescentes para cada 10 mil habitantes. Para se ter uma ideia, em São Paulo, a relação é de 18 para cada 10 mil. Este promotor explica que os problemas com gangues na periferia de Brasília se somam à falta de políticas públicas que melhorem a vida dos adolescentes e comunidades pobres. Falta tanto repressão em razão da ausência de política do Estado voltada para a implementação das medidas socioeducativas, quanto falta prevenção, que é a capacitação de profissionais da educação para lidar com esse público-alvo, com adolescentes em conflito com a lei, e também centros de internação para adolescentes envolvidos com com o uso de substância entorpecente. O governo diz que houve um aumento no número de internações, mas elas estão relacionadas a um crescimento das penas de regime semiaberto para crimes menores. O que mudou na cultura, né, do Poder Judiciário é que não adianta só internar porque o menino volta e ele reincide. Quando o juiz hoje tem um caso de um delito leve, ele vai pensar 10 vezes antes de mandar para internação. Veja agora as notícias do mundo.
Autoridades financeiras europeias temem que a Itália seja o próximo país da zona do euro a enfrentar uma grave crise financeira depois de Grécia, Portugal e Irlanda. Esta semana, o governo italiano preparou um plano de austeridade com um corte no orçamento no valor de 40 bilhões de euros. O objetivo é acalmar o mercado mundial. Uma menina de 10 anos de idade se tornou a mais jovem especialista em saquê do Japão. Ela ajuda a mãe, indicando aos clientes de um restaurante qual a melhor variedade para acompanhar diferentes pratos. A menina ganhou um certificado oficial ao passar numa prova do Instituto Japonês do Saquê, em que foram testados conhecimentos sobre a história e o modo de preparo da bebida. Mas, como é menor de idade, nada de beber. No Irã, pessoas com deficiência estão se beneficiando de um tratamento através da música, algo pioneiro no país. A iniciativa deste terapeuta desafiou a ala mais conservadora, que proíbe todos os estilos de música que não sejam o clássico ou o religioso. Os resultados positivos ajudam a vencer a resistência. E a procura pelas sessões semanais só aumenta. A imprensa inglesa está na expectativa de uma apresentação histórica na abertura dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. A reunião dos Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr com os filhos de George Harrison e John Lennon. Segundo o jornal inglês The Sun, eles estariam conversando com os organizadores das Olimpíadas sobre o show. Não seria a primeira vez que Paul e Ringo tocariam juntos desde o fim dos Beatles. Vagalume, coruja, lobo, tatu. Hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar? Vagalume, coruja, lobo, tatu. Jogos Mundiais Militares. Uma verdadeira tropa de voluntários se prepara para trabalhar nos bastidores, ajudando os atletas e recepcionando os torcedores. Aos 20 anos, Michele estava no grupo dos 20 mil voluntários dos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, em 2007. As recordações estão nas fotos e nos amigos que fez durante o evento. Uma experiência inesquecível. Cada dia maravilhoso, às vezes dava o horário de ir embora, a gente não queria ir embora, porque conhecer pessoas novas, culturas diferentes, é sempre muito interessante. 8 mil atletas e técnicos de 110 países estarão participando dos Jogos Mundiais Militares. Para receber tanta gente e oferecer as melhores opções do Rio de Janeiro, 12.500 voluntários. Do Batalhão de Voluntários, 2.500 integram o projeto Rondon Esportivo, com a participação de 16 universidades, entre elas a Federal Fluminense. Esses alunos, a partir da expertise que eles têm dentro da universidade, é um momento que eles podem colocar para fora esse conhecimento. E o treinamento vai ajudar exatamente a realçar esses conhecimentos. Na sala de aula, eles recebem instruções sobre a recepção das comitivas e noções de como atuar em grandes eventos esportivos. Viviane, de 18 anos, é estudante de turismo e não vê a hora dos jogos começarem. Contando os dias para saber o que eu vou encontrar lá, as pessoas, né? É uma oportunidade única de me inserir nesse mercado de eventos. Para Rafael, a troca de experiências e o conhecimento de outras culturas vai fazer a diferença em sua vida profissional. Mesmo como voluntário, é um trabalho e vai ser muito interessante para a nossa carreira profissional também. O Jornal Visual fica por aqui. Obrigada pela companhia. Fiquem agora com o Repórter Brasil. Bom fim de semana.